Fala pessoal da Canon, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco do Canon College falando com vocês, junto com o Cauê Lee. E aí, Cauê? Como é que tá, Fran? Ó, faz tempo que o Fran me chamou para fazer esse podcast. Teve algumas mudanças aí, reforma, cenário novo. Eu acompanhava aqui, o cenário era outro, né? Sim. E é um prazer estar aqui. Bom, eu sou o Cauê Lee e tenho um canal, né? Eu acabei conhecendo aqui a equipe da Canon justamente por ser, né, um usuário da marca e ter equipamentos. Então, tem algumas parcerias e, porventura, eu conheci o Fran aqui mesmo, né? Foi na Casa Canon, né? Na Casa Não Canon. chegou nem ser no Jabaquara, né? Não, foi aqui. Pode ser que a gente tenha se visto ali quando tinha... O Massal trabalhava aqui. Sim. E aí você já deve ter ido lá, a gente deve ter se cumprimentado, mas assim, aqui que a gente trocou ideia na Casa Canon, porque você foi fazer um negócio pro pessoal de produtos, né? Isso. Mas eu tinha chamado ele faz tempo. Foi antes da reforma, a reforma veio, aí a gente foi tentando arrumar as agendas e estamos aqui. Ô, Cauê, você nasceu aonde? Eu, Guarulhos da Gema. Guarulhos da Gema. Guarulhense. Guarulhense. E você mora lá até hoje? Moro lá até hoje. Como é que é crescer em Guarulhos? Pra quem não sabe, Guarulhos é uma cidade muito grande do estado de São Paulo. Então, se eu não me engano, é a segunda do estado de São Paulo. Então, São Paulo já é gigantesca como cidade, né? E Guarulhos também é muito grande ali, né? Como é que é crescer em Guarulhos? Ó, eu cresci em Guarulhos, né? Então, tem até uma saída de lá, muito difícil. Eu já tentei sair, não consegui. Lá em Guarulhos, assim, é uma cidade que você tá do lado de São Paulo, né? Mas você tá numa cidade totalmente diferente. Tanto é que em alguns lugares eles falam que Guarulhos é interior, né? Porque tá fora de São Paulo. Sim. Aí o guarulhense sempre fica bravo. Guarulhos não é interior, né? Mas é muito próximo para tudo e a cidade é mais tranquila para você rodar lá dentro. Fácil. Você vai no mercado aqui em São Paulo, você vai demorar, de repente, 20, 25 minutos para chegar no mercado que está próximo da sua casa. E você vai ter que ir de carro, que normalmente não está próximo. No bairro, por exemplo, onde eu moro, ou você vai a pé, tal. Se eu vou ter que rodar um percurso longo e são 5 minutos, eu já acho impossível, né? Mas isso para Guarulhos. Você veio para São Paulo, nossa, 5 minutos é lindo, em questão de tempo. Então, é uma cidade onde eu estudei lá. Porventura, todo o trabalho que eu faço em São Paulo, não faço nada em Guarulhos, mas eu continuo em Guarulhos pela cidade, eu não sei, né? Até minha esposa, ela era de São Paulo, né, na Zona Sul, eu levei ela para Guarulhos, até ela se acostumar com Guarulhos e tal, né? Foi uma dificuldade, porque é uma mudança boa, mas hoje ela gosta da cidade. Não, porque as pessoas vão acostumando, né? Sim. Eu levei um parceiro meu que trabalha comigo, que está aqui assistindo a gente, ó, e ele era de São Paulo, ele está há 2 meses em Guarulhos lá, parece que já é um guarulhense. Que assim, a cidade você consegue fazer muita coisa e você consegue aproveitar até o dia, claro, quando você não está, né, no trabalho. Mas assim, eu gosto muito, pensei em mudar várias vezes para São Paulo, só que até vamos chamar em custo-benefício, Guarulhos hoje é até o foco de quem mora em São Paulo, está se mudando para Guarulhos, porque tanto é que Guarulhos cresceu muito empreendimento lá de apartamentos, tal, porque o pessoal de São Paulo está indo para Guarulhos, porque vê a facilidade que tem, né, para você sair, né, e a vantagem que é do lado. Por exemplo, a minha esposa, ela morava na Zona Sul, era mais perto eu chegar no centro de São Paulo, saindo de Guarulhos, o tempo mais curto, do que sair da Zona Sul. Porque São Paulo é muito grande, né? A única coisa que falha em Guarulhos é transporte público. Porque você fala assim, pelo fato de Guarulhos não ser uma cidade que fazia parte, né, da cidade de São Paulo, diferente que Osasco, São Bernardo, que São Paulo meio que tirou, tanto é que você tem transporte público como trem, entre outras coisas. Guarulhos não, sempre foi independente. Tanto é que a diferença de idade deles, acho que é de 4 anos, eu acho. Né? Você vai ver de uma para outra, tem mais de, acho que é 400 e
58 anos, Guarulhos? Acho que é mais ou menos isso. Ou 459. Então você vê que é bem próximo de São Paulo. Aí é uma cidade que vai bem, mas se você depende de transporte público, como eu sempre andei de moto, Você carro, sofre então fica mais. mais fácil. Tanto é que eu fiquei por volta aí de quase 15 anos, São Paulo, Guarulhos, ida e volta, 70, 80 quilômetros por dia, mas de moto. Né? Porque se fosse fazer assim pela distância, acaba ficando cansativo, né? Mas Sei. até que rodei bem e continuo em Guarulhos. Em qual o Guarulhos você mora, quem não é de Guarulhos, você tem a parte mais próxima da Zona Norte e mais próxima da Zona Leste. Isso. Você mora em qual das duas? Tô próximo da Norte, Da Norte. porque é mais próximo da Fernão Dias. Sim, que é Né? mais fácil de chegar lá, né? Isso. Eu tenho uma relação com Guarulhos, uma de ódio, porque eu namorava uma menina de Jacareí. E aí eu pegava o ônibus e passava do lado de Guarulhos. E não sei porquê, isso na época, sei lá, 10 anos atrás. Eu não sei se ainda é hoje assim. Mas estava vindo aqui na estrada, a estrada gigantesca. Aí chegava em Guarulhos, ali do lado do shopping, a estrada fazia isso daqui. Ela virava, tipo, 2 pistas. Aí você falava, gente, não, né? Porque aí eu passava a maior parte do tempo da viagem, sei lá, a viagem ali de Jacareí, talvez dava 1h10, 1h20. Eu passava, sei lá, meia hora ali e mais 20 minutos na entrada do Tietê. Sim. Porque é para entrar no terminal Tietê ali de ônibus. O resto da viagem era muito rápido. O que demorava era essa parte, porque assim, tava lá, 4 pistas para um lado, 4 pistas para o outro, aí do nada fazia bruf, encolhia do lado de Guarulhos para abrir de novo. Eu falo, gente, mas por que ninguém alarga essas pistas? Deixa passar. É na Dutra, né? Acho que é na Dutra. Na Dutra. Na Dutra. Ele tá vindo ali de Jacareí, de São José dos Campos, né? Que Jacareí. é o caminho, E aí chegava ali, ele encurtava e eu ficava muito bravo. Falando, não é possível. E eu já fui lá, fui parar num bairro que não tinha nada a ver para onde eu ia, lá em Guarulhos. Porque eu fui fazer uma entrevista de emprego no centro de Guarulhos. Sim. Ali na faculdade... Universidade... UNG? Não sei, UNG, na UNG. E aí eu fui fazer uma entrevista lá. Falei, beleza, vou lá. Aí, muito tempo atrás, eu olhei assim, praça não, rua não sei o quê, ou praça não sei o quê. Aí eu olhei e falei assim, tem um ônibus Itaquera que passa nessa rua. E não era uma rua comum, sabe? Que nem, tipo, Avenida Brasil. Não era um negócio assim. Era um nome, sei lá, 4 nomes. General, Coronel, tralá, tralá, tralá. Eu falei assim, beleza. Nem vou confirmar. Leva. É o nome da praça, é o nome da rua, mesma coisa. Peguei o ônibus. Pedi pro cobrador me avisar. Aí o cobrador me avisou. Eu desci no meio do nada. Sim, do nada, assim. Era um descampado gigante. No final da rua tinha umas casinhas. Aí eu, eita, eu acho que não era aqui. Aí eu tratei de ver onde tem um ponto de ônibus aqui pra eu voltar, porque não era nem que tinha um ponto de ônibus indo e do outro lado um voltando. Não tinha. Aí eu fiquei procurando, achei um ponto de ônibus. Aí tinha um que tava assim, perua pro shopping. Eu falei, beleza, vou pro shopping, que aí do shopping eu arranjo uma perua pra ir pro centro de Guarulhos, alguma coisa assim do gênero. Então, eu já fui mais vezes pra Guarulhos, mas assim, foi 2 experiências. A experiência de ódio, enquanto eu namorava essa menina, eu passava por esse martírio toda vez que eu ia lá. E essa que eu parei no meio do nada, eu nem sei qual que era o bairro, eu só sei que não tinha nada, ninguém. Entendi. E consegui uma perua pro shopping. Eu falei, beleza, do shopping eu me viro pra chegar no centro. Cheguei, sei lá, com 1 hora de atraso na entrevista. Não passei. Mas... Por quê? Não passei, mas assim, descobri que você tem que confirmar o endereço certinho, porque pode ter nomes de ruas iguais em bairros diferentes. E aí, hoje não odeio Guarulhos. Tô tranquilo. Mas faz tempo que eu não vou lá. Guarulhos, assim...
como eu falei, você pode ver, transporte público, localização, nossa, assim, eles são... hoje melhorou bastante, né, em comparação do que era, mas é complicado, né? E você pegou, né, o caminho certo. Vou pro shopping, é o famoso shopping, né, que tem lá em Guarulhos, e ali é onde você consegue vários busões aí para você ir para alguns lugares, né? Mas lá tem uns nomes bem complicados mesmo. Tem uma praça lá que fica próximo da UNG, que ó, Praça Vulgo Bobódromo. É conhecido lá em Guarulhos. Sim. Porque você vai fazer, você vai por um caminho, você dá 3 voltas nessa mesma praça. Só para você ter uma ideia. Se você erra o caminho, você vai dar a volta nessa praça de novo. Conhecido popularmente lá como Bobódromo. Porque tem essa dificuldade aí. Porque o ônibus sai, entra no bairro, volta, passa pela praça de novo. Exato. Ele tem que ficar colocando um letreiro, né? Primeira passagem, segunda passagem, terceira passagem. Déjà vu, você faz assim, ó. Tô na Matrix, aqui porque você passa do mesmo jeito ali, na mesma volta. Você sabe o nome dessa praça? Possivelmente era essa praça. Essa praça aí é, se não me engano, quarto centenário. Não sei se tem a Praça Getúlio Vargas, que fica lá em cima. Talvez seja essa que eu peguei. Porque lá em cima é bem no centro, Getúlio Vargas. Embaixo, ele fica para baixo da UNG, essa praça, no caso. Sim. Eu lembro de ter visto, nossa, mas eu fiquei muito... E em Guarulhos, para quem não sabe, em São Paulo, você tem um bilhete integrado, né? Que é metrô e ônibus. Você paga lá, você coloca lá a quantidade de crédito que você tem e aí você passa. Em Guarulhos, não. Em Guarulhos, você usa outro bilhete. E aí não tinha esse bilhete. Dizem que é bom esse bilhete aí, mas ó, minha esposa, ó, ela não gosta não. E aí eu fui e eu tinha que ter o dinheiro no bolso, porque como ele não aceita o bilhete único, então era uma época que não tinha Uber, não tinha como eu pegar um Uber dali e sair. Então eu fiquei, caramba, eu tenho dinheiro contado ainda. E se eu chegar até o shopping e não ter um ônibus pra lá? Falei, ferrou. Eu vou ficar aqui em Guarulhos porque eu não tenho dinheiro pra ficar pagando os ônibus e tudo mais. E aí eu acho que eu ainda me ferrei ali ainda, porque tem outra UNG lá, não tem? Que fica perto da estrada? Tem a UNG que fica próximo desse shopping que você foi parar. Então, eu acho que eu ainda desci nessa UNG. Ah, você desceu nessa UNG, que é a UNG que fazia a parte de veterinária, alguma coisa assim. Então, aí eu peguei a perua que tava indo que até o shopping. era de uma antiga empresa que fabricava televisor. Que é do lado de lá da Dutra. Então, aí eu vi a UNG, eu falei, vou descer. Me achei. Aí desci e também não era lá. Falei, não é possível. Desceu a 8 quilômetros da outra UNG. Foi longe. Ainda bem que, como eu falei, eu tinha dado o dinheiro pensando já de chegar no shopping. Eu falei, beleza, aqui... Aí passou um ônibus lá, centro. Aí eu falei, não é possível que eu vou pegar errado de novo. Aí desci lá, consegui chegar lá. Deu tudo errado. Mas estamos aqui. A indignação da minha esposa é exatamente, ó. Ela rodava de São Paulo, por exemplo, ela vinha do trabalho, trabalhava na Vila Olímpia. Ela pegava para chegar ali até o Armênia, sei lá, demorava lá 40 minutos para chegar em Guarulhos. Um percurso mais ou menos de 1h30 a 2. Sim. Ela chegou a demora 2 horas para sair do Armênia até chegar em Guarulhos. Aí você vê, é um percurso que... E pior do que ele, só Tucuruvi. Porque o Tucuruvi, ele dá a volta em Guarulhos inteira para chegar no Tucuruvi. Então, você fica 3 horas. E Guarulhos sempre foi ruim em transporte público. Hoje, esse bilhete único aí, eles conseguiram fazer uma parceria com São Paulo e dá para usar, né? Pelo menos ela utiliza. Só que assim, é meio estranho o uso desse cartão, né? Tanto é que ela não gosta muito. Mas dá para usar, integrado. Sim. Mas antes não dava, antes era dinheiro. E é mais caro do que São Paulo, o transporte público. Sim, o transporte público lá é mais caro. Coisas de Guarulhos. Mas, você cresceu, estudou lá em Guarulhos. Quando é que a fotografia entrou na sua vida? Ou o vídeo? Olha só que interessante. Eu iniciei no vídeo. E depois... fui para a fotografia e hoje é um conjunto, né? Mas eu iniciei no vídeo.
lá em Guarulhos, a gente conhece todo mundo, né? Quando a gente vai. Então, na época eu estudava tal, eu fui pro Japão, né? Fui trabalhar lá quando eu era moleque, tinha 15 anos. Aí eu voltei, depois de 2 anos. Aí nisso, reencontrei os amigos tal. Aí tem esse meu amigo, o nome dele é Evandro. Ele, que foi o meu mentor nessa área audiovisual, mas antes não trabalhava na área também. Ali, ele, junto com o pai dele e o primo dele, montaram uma empresa, né, de início de movimento de câmera, né? Em meados de 2004, eu tomei a decisão de voltar para o Japão, porque estava ruim aqui, eu trabalhava em metalurgia, não trabalhava na área, né? Totalmente fora. Eu ia para o Japão. No início ele já estava com a empresa, né, montada, né? O pai dele, aliás, né, o seu Danilo, montado com o sócio dele. E lá eles faziam movimento de câmera. Então era grua, trilho, praticava que vai em estádio de futebol, né? E lá ele falou, Cauê, enquanto você não vai pro Japão, porque demora. Imagina assim, eu pareço ser japonês, mas não sou. Só tenho o olho puxado. No Japão, sou brasileiro. Aí eu tenho que comprovar que eu tenho descendência, né, de oriental. Então o processo é demorado, né? Aí eu falei, ok. Ele falou, então vamos fazer uns freela aí. Você vai fazer uns trabalhos tal de assistência, tudo, até você arrumar as suas coisas para ir pro Japão, né? Ainda não fui. Isso em 2004, ainda não fui pro Japão, né? Mas estou por aqui, então essa entrada no audiovisual deu aquela mudança, né? Porque vai trabalhando, e hoje, né, não tem a necessidade de ir para o Japão, né? Eu quero ir só para passear dessa vez. E entrei na parte de movimento de câmera, olha só que interessante. Eu entrei na área, numa teoria considerada até um pouco mais difícil, porque você sai de uma câmera, que no caso está no tripézinho, e depois você vai para o movimento, é a transição, né? Eu comecei invertido, comecei já na grua, né? Então, grua, para quem não conhece, lembra no futebol, quando você via uns guindastes, ficava atrás do gol, que ficava um cinegrafista em cima? A evolução disso é que tirou o cinegrafista de cima da cadeirinha e fica uma cabeça eletrônica, uma cabeça robótica que você controla no joystick na parte de trás da grua. Antes era um operador, do mesmo jeito, que controlava o guindaste, e o operador ficava lá em cima controlando a câmera. A diferença agora é que um operador faz os dois. Ele faz o movimento da grua, mais a movimentação da câmera, que seria esquerda, direita, para cima, para baixo, e zoom, e foco. Então fica tudo na mão, porque eu iniciei no broadcast, câmeras maiores, aquelas câmeras de TV. Aí, ok, então a transição de assistente, aí depois assistente de grua, né? Aí quase maquinista, aí depois operação. Então eu comecei a operar, aí daí eu fui operar, olha só, depois que eu estava na operação de grua, né? Que já era com a grua eletrônica no caso, aí sim que eu fui operar a câmera. Então a transição foi depois. Então fui operar a câmera, o bom que já tinha a visão aí, né? Vamos chamar a visão cinematográfica, então você já enquadramento, ok, tudo. Aí depois, em meados, olha só, quem me fez entrar bastante na fotografia foi minha esposa, que ela fez um curso de fotografia. Ela comprou a clássica T3i, ela fez um curso, eu lembro que foi no Senac, e eu já estava na área. Aí, na hora eu vi a câmera assim, comecei a mexer um pouco. Vou comprar umas lentes bacanas. Aí já fui e comprei uma lente que foi deixa eu até lembrar. Eu acho que foi uma 1635 e uma 70-200. Aí, quando ela foi fazer um outro curso, eu acho que foi de flash, eu vendi a câmera, eu já fiz aquele upgrade para ela sem o consentimento. E já peguei uma 6D na época. Aí passei para ela tal, e eu comecei a utilizar um pouco, porque eu vi que o mercado, né, teve aquela revolução da 5D Mark II. Uhum. Foi essa mudança, a transição. Aí ela começou a fazer esse curso de fotografia e tal. Aí nisso a câmera ficou lá, eu utilizava, porque eu utilizava as lentes Canon já.
né? Essa linha 1635, tinha uma 2470 também, justamente porque a gente utilizava no mercado já que a 5D já estava fazendo aquela mudança no mercado. Até que eu comecei a ver a fotografia, porque é diferente, né? A gente vem de movimento de câmera, até o momento que você vai para o chamado popularmente no ramo de vídeo, o still, né? Ah, não, vou fazer um still. Então, o still pra gente é qualquer tipo de foto, isso no vídeo, tá? Na fotografia a gente sabe que é diferente. Se eu falar que vou fazer um still e vou fotografar uma pessoa, aí, né, tomo bronca. Mas no vídeo, a gente fala, vou fazer um still, então já é foto. Ok, até que eu comecei a pegar, né, alguma experiência de sair para fotografar. Aí, mesmo tendo já, na época, mais de 5 anos no mercado. Hoje, eu estou com 18 anos, quase 19 anos de mercado, né, no audiovisual. Ou posso até arredondar, quase 20 anos, né? Aí foi que eu enxerguei. Não é tão simples assim. Aí eu comecei a procurar, aí eu me aprofundei. Por quê? Que eu quis unir o útil ao agradável. A fotografia foi o que me abriu todo o horizonte para o vídeo. E eu já estava na área. Foi interessante porque ela começou a me entregar uma visão totalmente diferente no vídeo, depois que eu comecei a me interessar e começar a fazer curso de fotografia. Aí minha visão começou a mudar. Isso meados de 2008. Nessa época, eu fazia uma transmissão de um programa que foi muito famoso aí. Eu considero até hoje um dos melhores programas que eu já participei assim na TV, tá? Que foi o CQC. E eu fazia grua no CQC. Sabe aquela câmera que deixava vocês tonto? Era eu que estava lá. E detalhe, fiz todos os programas desse programa. Sim. Até a saída do Taz, e depois o Dan Stuber que fez a última temporada. Então eu estava lá e nessa eu estava estudando. Estava estudando a fotografia. Aí nisso, o meu vídeo já começou a também mudar. Porque você muda a linguagem. Para quem está na fotografia, tem a linguagem que já é natural. Para quem está no broadcast, está na linguagem que é natural do broadcast. Sim. São linguagens diferentes. Aí é um aprendizado, né? Para quem é de fotografia, é natural falar em ISO, correto? ISO. No broadcast, dependendo com quem você vai falar, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe onde vive. Sim. Ninguém sabe onde come. O ISO, o que é ISO? Para quem é do broadcast, é dB. Então, são nomenclaturas diferentes que no final é a mesma função, só que a linguagem é diferente, né? Ou até mesmo as preocupações são diferentes. Porque quando, sei lá, o fotógrafo ele é muito mais noiado com ISO do que um vídeo, do que um videomaker, do que um filmmaker, do que um cara de broadcast, né? O fotógrafo é muito mais maluco. Um fotógrafo, ele é sempre o louco do sensor grande. Gente, mas sensor grande não significa nada, porque no vídeo, inclusive, tem sensores menores do que a APS-C e tá tudo bem. E isso não vai fazer sua imagem ficar melhor ou pior. Agora, um fotógrafo não. Se você fala que a câmera não é full frame, ele já... Meu Deus, essa câmera é ruim. Aí você fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até as preocupações são diferentes quando você faz isso. E é interessante que você falou que as preocupações foram... As preocupações não. As linguagens são outras no audiovisual, na foto, no vídeo, no broadcast, porque o jeito de pensar a imagem é diferente, cada um. A Andressa está puxando ali minha orelha, porque eu esqueci a audiodescrição de novo. Eu sempre esqueço a audiodescrição. Ela estava ali acenando, falando, audiodescrição, você esqueceu novamente. E o que é a audiodescrição? É só para a gente descrever para quem não enxerga ou não tem uma visão muito boa de saber como estamos, como somos. Então, estamos aqui no podcast da Canon, onde tem uma mesinha de centro, parece uma sala aqui, né? Tem uma mesinha de centro que tem livros, tem uma pantera ali,
Tem um sofazinho branco, do lado do Cauê, onde atrás dele tem uma estante, meio cinza e meio verde, as portas, com vários objetos de cena. Atrás de mim também tem essa mesma estante, também com vários objetos de cena. Então tem livro, tem bonequinho, tem um monte de coisa. Eu tô sentado numa poltrona cinza, eles estão sentados no sofá branco. Aqui atrás da gente tem o nosso painel, é um painel de madeira, mas ele parece muito mármore. E temos uma TV com o logo da Canon aqui no centro. É um painel escuro, tá? E o logo na TV é um logo vermelho com fundo branco da Canon. Francisco falando com vocês. É grande, é alto, tem um cabelo que não é cortado já faz um tempo, tem uma barba grande, tá tudo de escuro, tá? Calça verde, um verde musgo e uma blusa preta. Então, esse é o Francisco. Branco, com a barba grande, cabelo já branco e a barba já branca também, né? Cabelo indo pro branco, né? Tipo, vários fiozinhos brancos, tá indo pra aí. Como é que é você, Cauê? Sou o Cauê e tenho traços orientais, descendência também oriental, né? Com brasileiro, então olho um pouco puxado, não tão japonês, né? Tom de pele próximo aí do amarelo. Sou muito alto, com meu 1,68 e tô vestido de jeans, camisa preta com alguns desenhinhos e camiseta preta por baixo. É isso. A audiodescrição sempre esqueço de fazer, mas é importante fazer porque a gente, inclusive, já conversou com o João, um fotógrafo cego. Né? Ele tem uma deficiência visual aí quase perto do 100%. Ele só enxerga muito perto. E aí ele até nos ensinou a fazer uma audiodescrição pra gente também incluir esse pessoal que ouve, ou até mesmo quem tá ouvindo o podcast e quer meio que imaginar como é que é a cena, né? Colocar na cabeça a cena, a gente já passa aqui. Mas voltando à sua história, você tava... Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Você foi pro Japão com 15, voltou com 17, e aí tava pensando em ir de novo. E aí o seu amigo fez uma empresa, é isso? Isso. Uma empresa de? De movimento de câmera. Movimento de câmera. Isso. Então, você já tinha contato com o pessoal do audiovisual? Ou esse amigo só deu uma loucura? Não, na verdade, assim, eu trabalhava na metalúrgica. Uhum. Esse meu amigo, ele tinha, né, a família, né, o pai dele tinha um depósito de material de construção e eu trabalhei lá pouco depois que eu voltei do Japão, né, voltei em meados de 98, faz um pouquinho de tempo, mas voltei do Japão para ver o Brasil perder a Copa, olha só, você vê, né? Aí, eu voltei antes e a gente assistiu a Copa aqui, a final. Aí perdeu. Aí, na época lá, ele já estava com depósito, eu trabalhei em uma eletrônica, depois fui para esse depósito e depois fui para a área de metalurgia. Trabalhava com conexões aí de alta pressão, né, metalúrgica. E em meados, acho que 2001, 2002, acho que por aí. Não lembro se foi em 99 ou 2000. Eles montaram uma empresa que existe até hoje, né? A sociedade acabou, mas as duas empresas existem aí. O pai, né, do Evandro Seu Danilo, montou uma sociedade com o Claudeir, que é o sobrinho dele, e o sobrinho dele trabalhava na cultura como, se eu não me engano, assim, de estúdio. E ele teve uma, né, falou, eu tô vendo que o pessoal tá usando umas gruas e tal. Aí o Seu Danilo, ele é o professor Pardal. Certo. Então ele é o criador, porque ele trabalhava numa empresa chamada Olivetti, trabalhou 30 anos lá, então ele era o chefe lá da ferramentaria e tal, então imagina, né, o que ele sabe construir. E ele que construiu a primeira grua, e nisso eles começaram a sair, isso acho que meados de 2000, 2001, por aí, se eu não me engano. E começaram aí a fazer os trabalhos e tal. Aí nisso depois, lógico, a empresa foi crescendo, mas eu não trabalhava na metalúrgica. Sim. Eu só sabia, era aquele negócio, você trabalha, você faz, que ele começou a fazer trabalhos, né, depois que a empresa foi crescendo,
Ele começou a fazer trabalho, começou a fazer novela, começou a fazer TV e tal. Eu só escutava, que legal. Eu continuava na metalúrgica. Acho que eu fui sair da metalúrgica em meados de 2004. Eu acho que foi 2004 ou 2005, eu não me recordo. Aí nisso, eu ia para o Japão, eu não trabalhava no audiovisual, e nisso ele falou, para não falar que eu não trabalhava, eu cheguei a fazer um trabalho de 6 meses lá na parte da oficina, que porventura, né? Então, como ele construía a grua lá, então lixava, fazia as coisas, ajudava a montar, mas eu não ia para campo, no caso. Sim. Né? Porque não tinha nem tempo, porque eu trabalhava na metalúrgica ainda. Sim. Então eu fazia os 2 empregos, né? Aí um dos motivos de querer voltar pro Japão, né? Porque trabalhando demais, ganhando de menos. Sim. Né? Então não era essa conta não fechava. Eu falei, vou pro Japão tal, porque lá não é que é mais fácil, mas você consegue trabalhar bastante para ganhar, né, o que deveria. O que deveria acontecer aqui no Brasil, por exemplo. Sim. Mas, nesse tempo, ele falou, vamos fazer uns trampos aí junto, fazer uns freelas e tal. Para quem não sabe, no nosso meio é falar, vamos fazer um freelinha. Tudo que envolve você fazer o famoso bico, pra gente é chamado de freela. Vamos fazer um freela. Então, eu comecei a fazer assistência, montagem, então eu fui aprendendo. Né? Então, foi aí que eu fiz a transição e entrei no mercado, mas eu trabalhava na metalúrgica. Sim, sim. Né? E da metalúrgica eu passei. Tanto é que hoje, né? Hoje, na época, a metalurgia me trouxe uma visão diferente para a parte mecânica da grua. Por quê? Porque eu trabalhava em metalúrgica, então você trabalha com medidas, então você já tem um cuidado diferente, como se fosse uma pessoa totalmente leiga, que nunca trabalhou e viu alguma coisa de medidas sobre milímetros, polegadas, né? Entre outras coisas. Então, ajudou, né? Você vê, né? Agregou no que eu conheço hoje. E essa transição, então, fui trabalhando, fazendo. Então, ele prestava serviço na época que eu comecei a trabalhar com ele direto na Band, né? Então, ele fazia a programação lá. Tanto é que a saída dele, ele que me deixou no lugar. Deixou eu e um parceiro meu, né? Porventura, porque ele falou, não, vou fazer outras coisas, quero abrir os horizontes. Né? Aí ele até comentou, ou vocês ficam, né? Ok, ou senão vocês podem ir embora também. Sim, né? tá Mas ele falou, eu tô saindo hoje. Então ele saiu e a gente ficou. Então, ralamos lá dentro. Nisso eu já estava operando, né, operando a grua, no caso que lá a especialidade era a operação de grua, né? E ele foi fazer outras coisas e tal. E ficou eu e esse meu parceiro lá. Aí depois esse meu parceiro saiu da Band e foi fazer trabalhando em uma outra produtora. E eu acabei ficando sozinho lá na Band, ralando, lembrando que lá era prestação de serviço. Sim, era uma empresa produtora... e eu fornecia mão de obra para a emissora Band, para fazer toda a parte de movimento. Por isso que eu fiz aquela de 2007 até 2018, início de 2018, eu fiz toda a programação de entretenimento da Band e eu estava lá, participando de todos. Fazendo então, as cruas fiz lá. o Masterchef. Masterchef, esse Masterchef eu vou falar, eu trabalhava, hein? Que ali não para. Então, ó o spoiler aqui. Você é aquela câmera que vem de cima assim e vê o prato de Exato, cima. chega assim. no produto e tal. Para quem assiste na TV e vê a cozinhada, que fala que é de 1 hora, mas passa em 5 minutos, eu estava lá essa 1 hora. Quando vai fazer o Profissionais, que chegava a 3 horas de cozinhada, sim, eu estava lá, né, participando da cozinhada durante 3 horas. É real, é full time. Não, a cozinhada é 3 horas, a gravação é o dia inteiro. A gravação o dia inteiro. Então imagina, que o que vocês viam em um dia, a gente tinha feito em 2 dias. E é isso quando não é em 2, que o pessoal tem que vir vestido igual. Exato. Pra dar continuidade, como se fosse uma coisa só. Que daí você tem entrada, aí vai, mercado. Então você faz a gravação no mercado, todos os inserts de mercado, para depois entrar. Porque para quem assiste o programa, sabe que hoje vai ser cozinhada específica. Então, as especiarias têm que ser colocado para a pessoa ter lá e ter a especiaria, né? Então, tem as carnes, né? Tem as proteínas e tal. Então, você faz a gravação de tudo. Então, todo programa você grava o mercado. E o mercado sempre está diferente.
Então você tem que Sim. gravar. Não é você grava uma vez e acabou. Sim, Então você tem toda que vez você grava trocar o o mercado, mercado. volta, entra todo mundo, mostra a entrada na porta. Aí depois você tem jurados Tem que falando tirar com os câmeras que eles. estão dentro do mercado para não Exato, aparecer. exato. Aí vai entrar, vai trocar as bancadas. Gente, vamos lá. Com 1 hora aí até trocar as bancadas. Aí sai todo mundo, aí a produção Exato. muda tudo. Então imagina se resumindo, você chega lá por volta aí, dependendo de 8 horas, dependendo de como vai ser a gravação, e você vai sair 5, 6, né? Dependendo. No início sempre demora mais, porque são 20 e poucos participantes e Depois tal. vai ficando Então mais você fácil. imagina que você pode chegar e sair 7 da noite, então você fica mais de 12 horas. Depois vai encurtando. Encurtando, o mais cedo que você vai sair é por volta de 6 a 7 horas aí de gravação, pelo menos, né? Sim. É que engraçado. Seu amigo, então, ele começou fazendo maquinário e possivelmente aprendeu depois a como executar, né? Exato. Acabei de criar um carro. E agora? Como dirige? O dono da empresa era o pai dele e o primo dele, né? Sim. Então eles montaram e... Mas hoje... eles não eram do audiovisual. Não então, eram, não eram. Eles eram de ferraria, de montagem, Exato. de saber fazer o negócio funcionar. Exato. Então, Para não falar que não trabalhava na área, sim, o sócio dele, que é o Clauderi, ele trabalhava, se não me engano, na cultura. Então ele tinha uma visão do audiovisual, porque, se eu não me engano, era assistente de estúdio. aí já dá uma melhorazinha. Exato. Tanto é que ele continua até hoje com a empresa dele e o seu Danilo com o Evandro continua com a outra produtora, que depois de um tempo a sociedade acabou, tal. Então cada um seguiu o seu rumo. Então as duas empresas hoje estão grandes, né? E eu, porventura, trabalhei nas duas, né? E hoje eu tô com a minha produtora, no caso, né? Sei. E como é trabalhar na TV? Na TV, como eu iniciei na TV, né? A TV é aquela situação hoje que eu comparo, né? Por exemplo, para quem é o famoso filmmaker, que é novo nesse... Porque o filmmaker, ele é o exército de um homem só. Normalmente, o filmmaker ele apareceu, vamos dizer assim, um novo profissional, né? Porque na minha época não existia o filmmaker, né? O termo filmmaker. Sim. Existia a pessoa que pegava a câmera dele e não era filmmaker. Era a pessoa que pegava a sua câmera, ia fazer um vídeo ali, tal. Não, vou fazer foto também, né? O termo filmmaker não existia, pelo menos no Brasil, né? E o broadcast, ele é muito amplo, é muito grande. Então, por exemplo, existe o operador de câmera, diferente do cinegrafista. O operador de câmera vai estar dedicado para fazer o enquadramento, o zoom, né? Que tem um zoom servo, aquele zoom que você vê. Sabe quando você vai assistir um programa lá, que a pessoa começa a falar, então, eu vou contar. É o programa clássico, eu vou contar toda a verdade. Aí você vê a câmera chegando aqui no rosto da pessoa, é feito com um zoom servo. Não que a câmera está se aproximando, né? Fisicamente. E ele está responsável disso e o foco. Por que eu falo isso? Porque o cinegrafista, ele vai fazer a mais disso. Ele vai ter que setar a câmera, preparar, né, todo o setup que ele vai sair. Não, o operador de câmera, ele vai operar a câmera. Atrás disso você tem o assistente, né, conhecido também como caboman, né, que vai auxiliar com os cabos, porque as câmeras são todas cabeadas. Aí vocês vão entender o porquê que o câmera, ele é operador de câmera. Em cima tem o chamado switcher. Lá tem toda a sala de comando. Então você tem quem corta as imagens e tal, e você tem o chamado videoman. Videoman é a pessoa responsável que vai setar as câmeras, que vai bater o branco, que vai regular a cor, que vai mexer em diafragma. Por exemplo, você está num programa ao vivo. Como é que o operador de câmera vai deixar de fazer o que ele está fazendo? Por exemplo, ele está com uma câmera no ombro, imagina o Masterchef procurando prato e tal. Fecha um ponto aí no vídeo. Quem faz isso é o videoman, na íntegra. Só que aí, como essas lentes não são comparadas assim, que tem você sente a troca do diafragma, não é? Ela é suave, é liso. Então, tudo acontece ao vivo. Então, é uma coisa assim, mais insana de trabalho, porque um programa ao vivo é um programa ao vivo. Sim. Então, você imagina que deu errado. Não tem uma troca, né? Então, é tudo valendo. Então, você imagina que a equipe é muito grande. Aí você tem diretor, aí você tem
Ó, imagina assim, ó, num switcher lá você tem operador de GC, a pessoa que está responsável por colocar todos os lettering na tela, a pessoa responsável pelo VT, que são, você lembra que você fez um trabalho assim, assim, assado, que foi no programa tal? Aí tem uma pessoa que vai ter essa imagem, que vai rodar para você. Então você imagina que é um conjunto, é uma equipe inteira. Aí você tem, né, o diretor do programa, aí você tem o assistente, você tem coordenador, tem supervisor, tem a parte técnica, que lá embaixo você tem 5 câmeras, 6 câmeras, vai depender do set. Você tem 2 a 3 cabomens, você tem assistente de estúdio. Sim. Então a equipe é muito grande para você entregar um produto, né? Por isso que você assiste TV hoje, muita gente hoje até menospreza um pouco o que a TV acaba falando, mas assim, aquilo ali gera, né, um monte de emprego e muitas pessoas com o intuito de entregar uma coisa só, um bom produto, né? Sim, É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então imagina assim, você com a sua equipe, né, para entregar esse conteúdo. Né? A diferença é que nós não estamos fazendo ao vivo, mas estamos gravando como ao vivo. Né? Sim. Então você imagina isso daí acontecendo, por exemplo, o MasterChef que eu comentei com você, ele é gravado. Mas o CQC, ele era ao vivo. Lembra do Pânico na Band? Uhum. Ao vivo. Jogo Aberto, que tem a Renata Fã lá, ao vivo. Então aquilo ali você tem que fazer pensando sem margem de erro. Sim. Então você imagina que quando você vê programa ao vivo, você tem que dar muito valor ao programa ao vivo, porque aquilo ali está acontecendo tudo na hora. Né? Então, errou, falou alguma coisa que não deveria, já falou. Então, por isso que cria situações, né? Como a gente já viu várias vezes aí. Mas a equipe é bacana, né? Tipo, é bem grande para você entregar um produto. Né? Essa é a diferença que tem do filmmaker. Que o filmmaker, ele pode entregar o seu produto porque ele vai gravar, ele tem o seu próprio equipamento, ele vai editar e vai entregar o produto para o seu cliente. Por isso que existe também a diferença de preço, né? E uma coisa que eu sempre falo, isso já como produtor, né? Porque entregando conteúdo, é muito fácil, né? Você entregar o que você quer entregar. Sim. Agora, entregar o que o seu cliente está pedindo para entregar é que é o difícil. Né? Uhum. Porque você não é o que você quer fazer, e sim o que o seu cliente está pedindo. Sim. Então é diferente, né? Quando você, não, eu vou gravar isso aqui, você pode fazer 10 takes gravando para acertar um. Uhum. Na edição você fala, na edição eu já sei qual que é. O take 10º é o take que eu vou utilizar. Agora imagina você ter que errar 9 vezes para o cliente para poder entregar um. Isso não pode acontecer. Né? Então, por isso que acaba entrando em equipe. Porque quando você começa a pensar não só em você, né, que você tem que fazer outras coisas, outra pessoa pode pensar por você. Então, você começa a ter mais acertos, né, referente a isso. Por isso que a equipe acaba sendo grande. Né? Porque uma pessoa delegada para cada função para entregar um produto, né, sem ter preocupações, porque sempre vai faltar alguma coisa. Sim. Mesmo assim, pode faltar. Imagina você fazendo sozinho. Sim. Né? Imagina assim, eu gravo o meu canal, eu tava gravando sozinho, só a edição que eu mando para a editora, né? Mas lá dentro, várias vezes, nossa, esqueci de colocar tal coisa, nossa, esqueci de ligar tal situação. Porque eu não vou trabalhar com fone, por exemplo. Eu vou, monitoro o áudio, teste, ok, tiro o fone e deixo de lado. Aí eu vou gravar. Eu estou fazendo sozinho. Eu estou naquela garantia que o microfone não vai falhar. Sim. Né? Eu estou na garantia que eu estou gravando, vamos pensar assim. Sim. Né? Entre outras situações. Né? Hoje em dia, né, nos últimos vídeos, agora eu tenho quem pode me ajudar lá, tem um cameraman, né? Ele está até assistindo a gente aqui, que ele está ajudando, então ele já vê que, assim, imagina que eu fazia sozinho antes, e eu sei da dificuldade. Então, sempre que eu posso aumentar a equipe, eu aumento. Uma que a gente fomenta aí o mercado, né? Porque você tem mais pessoas trabalhando, claro, e o produto sempre vai vir melhor, porque cada função delegada para um produto sair em conjunto para uma coisa só, que é entregar o produto bacana, né? Entregar o produto aí de excelente qualidade e com menos falhas possível, né? A gente mesmo, aqui é só a Andressa e eu.
Então são 3 câmeras. A Andressa não consegue ficar em 3 câmeras. O certo seria uma pessoa cuidando das 3 câmeras. Ou cada uma cuidando de uma câmera. Então a gente não consegue, por exemplo, sei lá, vamos colocar uma baixa profundidade de campo para ficar bem desfocado o fundo, mas aí se sair o foco da pessoa, ela não tem como ver as 3 câmeras para ver. O áudio também. Como é que ela vai monitorar o áudio? E aí ela tem que fazer as fotos do making off. E aí, quanto mais gente tem, menos possibilidade de erro. Porque aqui já aconteceu. Sei lá, o convidado começou a falar mais fora do microfone. E aí, na hora que vai pra edição, gente, é a vida. Fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Porque se o convidado começou a falar muito fora do microfone, a gente não tem como dar conta de todos as questões técnicas. A gente já teve uma vez que gravou que a câmera central ficou sem foco. E a gente tinha batido o foco, mas eu acho que a gente arrastou a câmera um pouquinho para trás, um pouquinho para frente e zoou o foco. E aí? 2 pessoas é isso. Não tem como garantir que tudo vai sair 100%, porque não vai. Se tivesse cada um fazendo uma função, cara, eu só tenho que me preocupar com a produção de objetos. É isso. Eu vou me preocupar só com a produção de objetos. Um que vai cuidar só do áudio. A cabeça dele tá voltada para ele. Não precisa cuidar do áudio, da luz, do enquadramento, do som. Quanto mais coisa você vai colocando, menos critério você vai colocando ali, porque, cara, é normal. Quando você vai gravar alguma coisa sozinho também. Você tá sozinho ali. Não tem ninguém vendo se você falou a palavra certa. Mas você pode ver. Cara, tem 1000 coisas passando na sua cabeça. Você está pensando se o enquadramento está funcionando, se o áudio está chegando legal, se você se movimentou demais, se saiu do foco. Para você ver o texto, você tem 15.000 coisas para pensar, que uma delas vai escapar. É muito, 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 muito complicado quando você faz com menos equipe. Então, como você falou, quanto tiver a oportunidade de ter mais gente, melhor. É melhor. Às vezes não dá pelo orçamento que é para fazer o negócio. Não dá para você ficar contratando 1000 pessoas. Mas se tiver, veja com as pessoas, porque essas pessoas são importantes. Eu gosto... Você falou um negócio sobre a TV. Eu acho engraçado, porque a juventude... Eu falo juventude como uma forma irônica de falar assim, não, mas a TV é ruim, a TV não funciona, a internet já chegou no lugar da TV. Gente, não chegou, tá? Vamos dar um exemplo. Um podcast muito grande como o Flow, ele quase faliu porque um apresentador falou uma besteira. Uma TV, o cara pode cair no escândalo que for. Não fale, né? A Globo, que tinha milhares de atores. Se quantos? Sei lá, o cara assassinou a esposa. Todo mundo já viu esse caso aí. A Rede Globo continua lá. Porque a TV é gigantesca. É TV gigantesca. Quando a pessoa fala assim, não, mas a internet não consegue, irmão. Vai fazer uma reportagem. A não ser que você sente na sua cadeirinha com uma câmera ligada e você fale com a câmera, aí beleza. Agora manda um correspondente para a Rússia. Manda não sei o que para... mas agora... Tá, tem... sei lá, Cazé TV fazendo isso e só. É a proporção, né? Dentre quantos, Isso. Né, um tá fazendo isso. Isso. A TV consegue fazer uns negócios absurdos. Criação de cenário, criação de objeto, tudo. Uma coisa que quando define TV não é só televisão, não. Se você vai ver filme, séries, entre outros produtos, vamos considerar que são produtos pensando que vai passar na TV. A lógica tem uns streaming, mas tudo vai ser passado. E a produção similar. Uma coisa que você comentou interessante
né, referente à TV, de você entregar e tá lá, né, o produto em si, é que aí você vê, eu acompanho muito internet, né? Vamos falar, o produto aqui vai passar no YouTube, não é? Então vamos falar de YouTube. A maioria dos conteúdos de YouTube utilizam assunto que passam na TV, convidados que são de TV, então no final a internet está dependendo do quê? Sim. Da TV. Eu assisto um canal muito famoso aí que fala dos anos 90, é só conteúdo de televisão. A pessoa faz todo o conteúdo voltado na internet falando da TV. Da TV aberta. Eu estou usando a TV aberta. Vamos colocar a TV como TV aberta, né? Os canais. Convidados que vão aí em podcast famosos. São de TV. Aí você vê, vivem da televisão. Sim. E tá passando na internet. A internet é mais um braço aí para comunicação, entre outras coisas, né? Não que vai acabar. Quando a grande história que falam quando lançou a TV, o rádio ia acabar. Sim. Hoje acontece o inverso. Ou o cinema. Aconteceu o inverso. Sim. O podcast está assumindo novamente e que é nada mais do que um rádio. Sim. A diferença é que hoje tem o podcast e tem o videocast, né? Sim. Que você pode assistir. Mas no final, ninguém inventou a roda. É rádio. Sim, sim. Não é? É muito engraçado. Eu acho, quando o pessoal começa a falar de internet, não, a internet... Cara, a internet ainda é muito pequena. Ah, mas aí a publicidade vai para a internet, mas ainda é muito pequena. Porque assim, a não ser que você faça um negócio muito básico... que você construa um cenário e você grave dentro do seu mini estúdio. Agora, se você for fazer alguma coisa maior que isso, eu gosto de pegar o exemplo do Flow, porque o Flow é muito grande, e por causa de uma besteira que o apresentador falou, ele quase faliu. Para mostrar assim, cara, não é tão poderoso assim. Porque uma TV não ia falir se um apresentador fizesse uma besteira, se fosse envolvido no escândalo, se fosse envolvido em assassinato, se fosse envolvido com qualquer coisa mais pesada que você pensar aí, não vai continuar existindo. Ou você pega coisas que são produzidas na internet, a simplicidade é muito... Entendeu? Vai fazer qualquer coisa que você tem que mandar um correspondente para tal lugar, que você tem que montar cenário. Por que não tem novela no YouTube? Porque a internet não dá conta de fazer uma novela. Ah, mas tem um canal. Não, cara, é muito pequeno. Vai fazer 900 capítulos para você ver, com 15 mil núcleos diferentes, para você ver como é que funciona. Ou vai fazer até uma websérie. Cara, a TV ainda tem uma força de grana, de estrutura muito grande para ser desconsiderada. No final das contas, o que a TV perdeu foi talvez produções mais simples. Produções mais simples viraram de internet. Exato. E tá tudo bem. É o que aconteceu com por exemplo, a publicidade que vai aí para a rede social. Sim. Por exemplo, a publicidade, ela sempre foi muito cara. Você vai ver... Aí tudo é muito caro. Aí se você tem um padrão de cachê, eles te pagam o triplo na publicidade. Olha só, para fazer a mesma função. Sim. Mas, ao mesmo tempo, hoje, a publicidade ela foi dividida. Foi o que aconteceu com a TV. O que acontece? A TV hoje, ela não dividia tanto. Ela dividia com rádio, banner, entre outras coisas. Hoje tem a internet. Só que o preço da internet, né, dependendo, só se o seu canal for muito, muito grande, então é pontual. E você comparando com o preço de uma publicidade em TV, ainda é muito gritante a diferença de valor. Está dividido, claro, mas hoje como você teve a divisão, publicidade, entre outras coisas, pessoas influentes que estão saindo da TV, indo para a internet, né, fazer a mesma coisa que faz na TV, né? A diferença, o quê? Essa pessoa, na teoria, ela vai produzir tudo com uma equipe aí
Vamos chutar alto 5 pessoas. Chutando alto, tá? Pode ser até menos do que isso. O que ela, numa teoria, pensando só nesse ponto, tá? O que ela vai aumentar aí e vai trazer? Ela vai ter equipes que vão gerar emprego, entre outras coisas? Não, vai ser muito fechado aquele nicho, né? Então, você pensando em também gerar emprego, que vai ser bom assim para todo mundo, né? Porque você vai trazendo, lógico, para quem é do audiovisual, mas se acrescenta também outras pessoas que vão fazer outras funções, porque tem RH, tem toda a parte, vamos supor, de limpeza, tem a parte de cozinha. Então, você imagina que não vai girar só para quem opera uma câmera ou para quem é produtor, né? Você gira para outras situações, né? Sim. Então, isso que é legal quando você pensa que não pode acabar. Se acabar, você vai ter assim, muita gente desempregada. É só você ver aí uma TV, tem TV que tem 10 mil funcionários, Sim. né? Cara, pega um vídeo de montando cenário para debate político. Que é um negócio que acontece e acaba basicamente no mesmo dia, né? Cara, pega qualquer making off, coloca no YouTube, você vai achar. Você vai ver, os caras pegam um galpão, constroem um cenário ferrado, faz o negócio, monta luz, monta cenário, madeira, não sei o quê, pra fazer o negócio funcionar, pra você ver. Cara, é pra um negócio que vai durar aquela hora de debate, aquelas 2, 3 horas de debate, e acabar. Depois vai quebrar e vai jogar fora. A TV é um dos poucos veículos que podem fazer isso. Talvez TV, cinema seja um dos poucos que consegue construir um negócio para destruir daqui a um dia. Mandar embora. Aqui não. Aqui a gente fez esse cenário que tem que durar uns 10 anos esse cenário pra gente. Não pode quebrar, entendeu? Se a gente quiser trocar esse cenário aqui, cara, é um dinheiro que a TV consegue fazer muito fácil. Inclusive, ela tem a TV, ela não é só a câmera, né? Como o Cauê estava falando, você tem lá uma oficina cheio de gente trabalhando em marcenaria, trabalhando em elétrica, porque esses cenários tem que ligar ponto de luz, tem que fazer tudo funcionar. Imagina, sei lá, um cenário como o da Ana Maria Braga. Ou um cenário estilo Faustão. Então imagina, aí entra coisa, sai coisa, entra MasterChef. Então você imagina o tanto de coisa que tem que fazer para o negócio funcionar. Você tem muitas áreas ali trabalhando para fazer a coisa funcionar. Não é pouca gente. É muita gente. E aí não é só dentro da TV, porque tem que comprar madeira, aí compra fora. Aí tem que... fio, aí não sei o quê. Aí tem que montar coisa que não é só com madeira, vai fazer objeto, aí pinta, repinta, reforma. Cara, é uma estrutura muito grande que a TV tem, que é engraçado como as pessoas acham, a TV ainda... A internet ainda não chegou perto da TV não, gente. Tá longe ainda. Não tem nada na internet que seja comparado à TV. Pode ser o maior canal da internet que tem. Você vai ver, sei lá. Você pega aí os maiores canais que tem, talvez, que façam coisas bem grandes. O Flow, que tem várias coisas. Tem lá o do Castanhari, que também era muito caro, porque fazia uma pesquisa para fazer o negócio funcionar. Mas, assim, era tudo dentro do cenário. Nada era fora. Você tem aí, sei lá, Nerdologia, que fazia os negócios. Mas aí era tudo animação. Também não tem nada gigantesco. Teve aí o do Kazé, que fez o negócio da Copa, mas basicamente era dentro de um cenário e o mais caro que ele tinha é ficar mandando os correspondentes lá pra fora. Mas assim, não tinha. Não tem muitos... os gastos, em comparação a qualquer coisa que a TV faça, é muito mais. Você mandar um repórter pra rua. Imagina você mandar um repórter pra ficar o dia inteiro na 23 vendo um acidente. Não tem internet que tenha isso.
Não tem que consiga pagar vários repórteres na rua. Não tem. Aí faz o quê? Faz o que você falou. A TV faz o trabalho e a internet comenta o trabalho que a TV fez ou que o jornal fez. Enfim. Então, é engraçado o quanto a TV ela parece não fazer parte das vidas, mesmo que você não consuma. Você pode falar assim, eu não consumo TV. Não tem problema. Ela ainda pauta muita coisa aí do que vai para a internet. E outra, talvez você não veja TV também a sua realidade. Porque tem muita gente que assiste TV ainda. Tem muito tipo de comunicação que a TV ainda se comunica com as pessoas. Seja a pessoa... Seja porque a TV ela tem uma linguagem menos afuniladora, porque a internet, quando você falou do Canal 90... Canal 90, ele fala só para quem nasceu nos anos 90. Quer dizer... E é só produto de TV. De TV. Você pode ver, tudo é de TV. Mas ali ele tá conversando com um público muito específico, que assim, quem nasceu nos anos 70 vai olhar para os anos 90 e falar grande coisa. Grande coisa, é verdade. Entendeu? Tipo, quem nasceu nos 2000 também vai falar grande coisa. Ele tá falando muito com um público... Nichado. Nichado. Quase todos os canais da internet são nichados. E essa é a beleza dela. Porque ela nicha e ela consegue te pegar ali porque ela tá dentro de um interesse seu. A TV, ela não pode ser tão nichada. Quando ela é nichada, ela vira TV a cabo. TV fechada, porque aí você tem um canal de esportes. Específico. Um canal de não sei o quê. Né? Ela não pode ser, porque se ela funila muito, ela deixa de conversar com as pessoas. O que eu acho engraçado é que, assim, e qual que é o mal de todo mundo, assim, viver em conjunto? Por que a TV não pode continuar, como o rádio continuou, como a internet está aí, mas parece, não, tem que acabar. Não, é todo mundo ali. A TV vai atender um público, YouTube, entre outras redes sociais. Daqui a pouco a gente sabe que pode existir um outro... Às vezes a gente acha que o YouTube é eterno. Não. Não, pode ser que daqui a 5, 10 anos ele deixe de existir. Pensa assim, ó, tava conversando com a minha editora, a gente falando assim, YouTube, ele pode acabar com o seu canal num clique. Ele acaba. Ele pode acabar. Ele fala assim, ó, vamos supor, vamos bloquear seu canal. Apaga todos os conteúdos. Acabou. Até você conseguir fazer um canal novo e tentar aumentar e você trazer o seu 1 milhão de inscritos. Aí, né? Inscritos, mas que ativo deve ser tipo, pela proporção, uns 100 a 200 mil. Né? Sim. Você fala assim, é muito tempo. Então, uma empresa detém todos esses canais, mas ele detém todo o controle. Então, você tem que pensar em fazer também outros produtos, né? Não só para YouTube, como também outras redes sociais, né? Pode, deu pau em uma rede de comunicação, né? Por exemplo, que a gente usa aqui o WhatsApp. Acabou, todo mundo já entra em desespero, né? O negócio é complicado. Então você vê que isso pode acontecer em qualquer coisa, do mesmo jeito quando deu um apagão e apagou toda a energia. Então, TV acabou, parou tudo, né? Ou até quando uma TV sai do ar, uma TV deu um pau lá na rede, lá saiu, ficou black. Então você imagina, você tá na comunicação porque cada um não pode coexistir aí, trabalhar em conjunto, porque se você procura um produto nichado, né? O que você quer é um conteúdo nichado. Você encontra aí na internet, vai lá, clicou, né? Digitou, achou, procura, mas se você quer ver um conteúdo geral do que está acontecendo de momento, você vai para a TV, vê um jornal. Quero ver novela mexicana. Vai lá, pode assistir, não tem problema nenhum. É conteúdo para todo mundo. É isso aí. Uma coisa que eu não consegui enxergar ainda é sobre como apresentar novos produtos na internet. Porque a graça da internet é por ela ser nichada. Como é que se apresenta novos produtos?
Porque o meu algoritmo vai dizer o que eu gosto, do jeito que eu gosto, como eu gosto, e as propagandas que vão vir para mim é sobre coisas que eu conheço ou coisas que eu tenho interesse. Como é que eu apresento um novo produto pro Francisco? Porque a TV era fácil. A TV você estava consumindo lá, você era obrigado a ver qualquer propaganda que passava. E aí você conhecia algum produto novo. Você falou, nunca tinha visto. Nunca tinha visto isso. E na TV? E na internet? Como é que a publicidade vai dar conta disso? De apresentar novos produtos. Sim. Porque... É nichado. É nichado. Fácil. Eu fui me aventurar de falar de um conteúdo um pouco diferente. Porque, só um exemplo, assim, eu não tô nem falando de coisas que tem a ver com você, tá? Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de acampar. E aí eu estou apresentando um novo tipo de barraca. Beleza, eu já tenho estudo de mercado que eu sei que se eu apresentar isso, tem a ver com isso. Ou um novo tênis, que é bom pra caminhada. E aí, dentro das minhas pesquisas, eu vejo que o público que gosta de fazer caminhada ou em acampar vai gostar disso. Isso é normal. Estou falando de o cara que gosta de acampar e aí eu preciso vender batedeira. E eu quero mostrar para as pessoas que batedeira é legal. Que não tem nada a ver com acampar. Batedeira está em outra seara. Então, como é que eu vou apresentar batedeira para novos usuários, sendo que eu tô... a internet é nichada e tá ali, não é para todo mundo. Como é que... Sabe, é um negócio de publicidade que eu fico pensando... Assim, beleza, vocês acabam com a TV. E aonde fica... Como é que eu apresento novas coisas para gerar novos interesses? Sem ter a ver com a pesquisa de mercado que tem... Porque pode acontecer. Eu posso ver um produto na TV e falar assim... gostei desse produto e vou lá comprar porque eu senti vontade e não tem nada a ver comigo. Não era o público que eles queriam atingir. Continue o que você estava falando. Não, mas é referente a isso mesmo. Teve algumas perguntas referente a smartphone, né? E o que eu faço no meu canal não é de smartphone, né? Eu falo sobre audiovisual e fotografia. Mesmo o smartphone tendo, né, uma câmera de foto e uma câmera de vídeo. Eu produzi esse vídeo para explicar a gravação de tela. Aí vamos chamar de, né, o algoritmo não entendeu que isso é um conteúdo que eu faço. Ele não leva. Aí você vê, é um produto que vai fazer a mesma coisa, mas ele não leva, porque ele entende que, não, mas você não trata disso. Por que você está falando disso? E é um vídeo que até hoje ele não sobe. Eu fiz ele há 3 anos atrás. Ele fica lá travadinho e o YouTube não entrega. Por quê? Sim. Porque ele subentende que não é. Mas se for ver, eu estou falando de um conteúdo que eu estava explicando a gravação de tela para quem vai utilizar e produzir para YouTube, que é explicar alguma coisa referente. Você grava a tela, porque antigamente o pessoal não sabia como gravava a tela, por exemplo, no iPhone, né? Daí eu expliquei, porque eu colocava lá e colocava a interação. Entrava, por exemplo, no Camera Connect. Então, eu fazia a explicação de como... você faz assim, entra, vai lá no aplicativo, baixa, olha aqui o que você tem. E eu jogava essa imagem na tela. A pessoa achou interessante, vieram perguntar. Sim. Aí eu falei, não, faz assim. Eu falei, vou produzir um vídeo sobre isso daí. Que tem a ver. Que tem a ver. Mas pro algoritmo não teve. Sim, e aí ele não entrega para as pessoas. Exato. Então, você imagina assim, são entregas diferentes. Como é que eu vou vender uma batedeira pro cara que vai acampar onde não tem uma energia, um AC, para você ligar? Né? Mas tem que vender. Na TV, tudo que passa... em rede social, normalmente você tem a opção de pular o conteúdo. Sim. Né? Na TV não tem. Então você vai desligar a TV ou você vai sair e vai voltar. Né? Que teve o comercial. Sim. Então você vende para mais. E em rede social, em geral, ele te dá a opção de tirar, porque sabe se não tiver a opção de tirar, porque a internet é muito rápida, né? Sim, ela perde. Troca. Sim. Troca. Quero ver outra coisa. O estudo, na época, até minha esposa comentou, né, que era publicitária, ela falou,
O tempo de espera, 3 segundos. Se você entra num aplicativo ou num site, 3 segundos, não abriu, você vai para outra e vai procurar outra empresa. Ou outro site, ou outra coisa. Sim. Referente ao produto. Então, imagina, velocidade. Por isso que Reels hoje, Shorts, tá bem famoso. Justamente porque rápido. Conteúdo de 1 minuto, tal, é isso aqui, uma coisa engraçadinha. Pode ver que dificilmente é sempre conteúdo mais completo, né? Mesmo que a pessoa vai passar uma informação muito rápida e assim, superficial, porque não consegue passar dentro de 1 minuto e nem de 30 segundos, né? Sim. Então entra todo esse conjunto aí, né? A gente faz conteúdo assim, às vezes as pessoas falam, não, mas você não explicou tal coisa. Eu falei, gente, é 1 minuto, não tem. Eu tenho que escolher primeiro o que dá para falar em 1 minuto. Segundo, não dá para explicar todas as coisas. Aqui é só para você ter uma noção das coisas como funcionam. Assim, é desse jeito. Mas eu acho uma coisa que vai ficar muito... Não sei como é que é, não tenho esse estudo para falar, mas vai ficar... Como é que a gente vai fazer para apresentar novos interesses? Porque é sempre dentro de... Todas as propagandas que aparecem para você é porque é uma coisa que você falou, uma coisa que você pesquisou, uma coisa que você viu. O algoritmo, gente, ele entende quanto tempo você demorou em cada vídeo, tá? Ele sabe exatamente... Por exemplo, você abre o seu Instagram, clica na lupinha. Vai ter várias indicações de conteúdo. Aquelas indicações de conteúdo é porque você vê. Se você clicar num post e passar lá 1 minuto vendo aquilo, o algoritmo entende que você ficou 1 minuto vendo aquilo e na hora que você atualizar a lupinha, ele vai te entregar mais daquilo e mais do que você viu. E daqui a pouco só vai ter coisa que você viu, porque ele começa a entender tudo. O algoritmo, ele tá aí tudo. Uma coisa que às vezes as pessoas acham engraçado... Mas as pessoas não sei se não entendem, não fingem que não entendem ou não sabem, mas assim, qual que é a função da rede social? É fazer você passar mais tempo na rede social. Como é que ela faz você passar mais tempo na rede social? Te entregando coisa que você gosta de ver. Se ela entrega coisa que você gosta de ver, significa que ela não entrega coisa que você não gosta de ver. E aí o seu mundo começa a virar só aquilo. E você acha que o mundo é só aquilo. Mas, na verdade, não é. É só o algoritmo fazendo você ver o que você gosta de ver. Entendeu? Sei lá, é tipo uma mãe que você não vê faz tempo que cozinha tudo pra você. Ela tá fazendo aquilo só porque você tá ali e ela quer... te presentear com aquilo. O algoritmo é isso. Ele tá o tempo inteiro te entregando. Ah, você quer isso? Toma. Ai, você gosta de ver isso? Toma. Porque, na verdade, ele só quer que você fique lá. Pra sempre e nunca mais saia de lá. E eu não tô nem dizendo que o algoritmo é mau e tudo mais. Não. Tô falando que assim... É a comida de vó todo dia, né? Isso, é a comida de vó todo dia. A função dele é te deixar sempre ali o mais satisfeito possível. E não tá errado, tá? É a função. É a função disso. É a função dele. A questão é você ser inocente o suficiente de achar que... Não, o mundo é desse jeito. Não, o mundo não é desse jeito. Tomar como verdade. Tomar como verdade. Porque senão fica uma coisa de uma razão só. Sim, né? Sim. E até mesmo de coisa que você consome. É lógico, tem coisas que são mais populares. E aí mais gente consome. Mas tem coisa que, por exemplo, tem canal que eu nunca vi na vida. E que o pessoal me mostra, fala assim, você conhece tal pessoa? Aí eu não faço ideia. Aí tem 10 milhões aí de inscritos e tal, e gigante, e não aparece pra gente. Não aparece. Porque não é o que eu consumo. Eu tenho um filho de 6 anos. Ele vê várias coisas de criança. E aí eu sei um monte de coisa de criança. Tipo de canal que assim, cara, não fazia ideia que tinha esses canais aqui, que 500 mil canais de criança que tem milhões de visualização, e aí meu filho sabe tudo, sabe os nomes, sabe os desafios e tudo mais,
E aí você vai ver alguém que gosta, sei lá, de política, tem 500 mil canais de política. Aí tem gente que gosta de filosofia, tem 500 mil canais de filosofia. E aí eu tava vendo um canal que é um cara brasileiro que fica extraindo ouro de coisas. Tipo, pega uma placa, várias placas de computadores, fala assim, vamos ver quanto de ouro tem nas placas aqui. Aí ele vai lá, não sei o que, derrete, não sei o que. Ah, a gente conseguiu tantas gramas de ouro. E o canal dele é isso. E lá em cima, né? Lá- Gente pra caramba assistindo. Aí eu, cara, que canal é esse? Por que que tem isso? E aí, um outro canal de gente que fica, sei lá, restaurando coisa. E a ASMR? Aí, Oi, estou aqui hoje pra falar com... Aí, e quando eu não sabia que existia canal, quando eu fui procurar alguma coisa de microfone, eu queria um microfone mais sensível. Eu fui fazer uma captação de uma coisa que eu não gosto, que é café, né? Aí eu falei, preciso pegar um microfone que capte aquela jogadinha e tal. Aí que me apareceu, ó, pra você ter uma ideia, nunca tinha ouvido falar em ASMR. Fui ver quando eu procurei sobre microfone. Aí eu falei, não. Eu falei, tem canal? Aí você vê vários 200 canais. mil canais. Não, e é uma coisa assim. Vocês vão dormir agora comigo? Então vamos lá. Aí começa um som que eu falei, cara, e o canal bombando, estourando. Vídeo lá de mais de 1 milhão e tal. Eu falei, tem nicho pra tudo. Tem nicho pra tudo. e tem nicho pra tudo. E essa é a ideia da internet, é sempre nichar o máximo suficiente para sempre querer você ali. Porque sempre ela tem a programação de fique com a gente. Fique com a gente o tempo inteiro. Não saia, não faça nada que não seja a gente ali. Vou te contar um negócio bem peculiar aí quando eu fui fazer o canal. Eu pensei em fazer o meu canal em 2017. Olha só que interessante. Demorei e fui fazer só em 2019. Tava só, vou fazer um canal, porque como eu já gostava, né, do assunto, audiovisual, trabalhava, fotografia, entre outras coisas. Então, eu sempre fui de falar, conversar. E porventura, uma coisa que eu fiz na minha vida que me fez melhorar a dinâmica de apresentar. Sou mágico, né? Não deixei de fazer mágica, mas não trabalho mais na área, né? Mas eu sou mágico. E a didática da mágica fez me apresentar melhor, né? Não sou um dos melhores apresentadores quando vai fazer, mas melhorou a dicção, entre outras coisas. E porventura uniu, né, uma coisa que eu fiz, né, na época lá, mágica. Então, também, muita gente gosta, claro, né? Então, o que eu aprendi ali de interação, eu trouxe para a parte de vídeo, né? Então, eu acabo apresentando, porque antes eu só ficava atrás das câmeras. Fiz o canal só em 2019. As pessoas falando, pô, você poderia ensinar isso daqui? Já pensei, mas não fazia, né? Eu lembro quando em transição, meados de 2010 ali, eu comecei lá na TV, na própria Band mesmo, com a equipe de trabalho. Eu falei, vocês têm que aprender sobre isso. Peguei a câmera, as lentes, levei lá na TV. Eu falei, não é só isso daqui. Eu conversava com eles, né? Não é só broadcast. Vocês têm que aprender isso daqui porque o mercado não tá mudando, ele mudou, né? Aí, beleza, na época, então sempre gostei de passar, porque não adianta você morrer com conhecimento. Se você não passar para ninguém, qual que é a graça, né? Então, o canal eu fiz por uma coisa, iniciou até como hobby, né? Então, vai passando, ensinando. E quando eu ia perguntar, o que você acha? Estou pensando em fazer uns vídeos. Você acha vídeo curto? Porque na minha visão, para fazer um review, não dá para fazer um review curto, né? Aí, não, vídeo tem que ser curto. Aí eu falei com várias pessoas, não, vídeo tem que ser curto. YouTube, né? A pessoa nunca tinha postado um vídeo e tal, mas eu perguntava, não, vídeo tem que ser curto. Falei, caramba, né? Meu primeiro vídeo, eu já fiz com, acho que 17 ou 18 minutos. Meu terceiro vídeo, que foi o vídeo na época que eu lembro que o meu canal tava com 300 ou 500 inscritos, e o vídeo começou 1.000,
1.500 views, 5.000, que foi da EOSR, que eu comprei em 2018 e fiz o vídeo em 2019. E eu fiz com 37 minutos. Gente. Hoje eu tenho vídeos aí de 1 hora, review. Eu sigo esse padrão e foi um padrão que interessante que funcionou para o que o público quer procurar, né? A famosinha da Canon aí, que é a SL3 ainda, é o meu vídeo mais visto do canal e tem 1 hora, tem 59 minutos. E para passar o conteúdo. E assim, a gente sabe que tem esse público, né? E eu sei que tem esse público e eu não quero passar algo faltando alguma coisa. Por isso que ele é tão longo, né? Eu não converso sobre cozinha, não converso sobre nada no vídeo. É sobre a câmera e o que ela pode entregar. Mas eu fui pela minha lógica, né? Minha lógica foi: um review de verdade não vai ser curto. Porque daí você não tá... Falar que uma câmera de foto faz foto e uma câmera de vídeo faz vídeo, todo mundo fala. Agora, o que ela vai diferenciar? Né? Do que ela tem de specs, entre outras coisas. E isso toma tempo e não é fácil de fazer. Sim. Eu segui essa linha. Mas Sim. tem outros que seguem a linha que, tipo, o mesmo review tem 8 minutos. Eu não consigo fazer um vídeo até hoje de 8 minutos. Acho que eu falo pouco, não sei, né? Né? Tem que... Mas às vezes... Não, mas isso é verdade. Às vezes o público... Tem um público que quer um negócio mais rápido, tem um público que quer um negócio mais longo, ou depende da profundidade que você quer chegar ali. Às vezes você quer só o pequenininho, só para te ajudar a funilar do que você vai pesquisar mais a fundo, né? Tipo, puta, eu tenho 10 marcas, deixa eu ver essas coisas rápido. E de 10 modelos foi para 5. Aí agora vamos assistir um negócio mais longo, mais demorado, para eu ver os pontos ponto a ponto dessas informações aí. Mas é engraçado como a internet funciona, como os mecanismos dela funcionam de entrega, do que as pessoas vão atrás, né? Produção, tem alguma coisa para falar? Fora brigar comigo, dizendo que eu esqueci o... Ô, Cauê, hoje você tem a produtora e na produtora vocês fazem o quê? Como eu iniciei, né, mencionei aqui sobre o movimento de câmera, começou como locação apenas, né? Locação e prestação de serviço. Hoje, né, tornou produtora porque eu tenho que também produzir conteúdos para entregar direto para o cliente. Então, nessa jornada aí eu tive, né, comprei os equipamentos, tal. Então, iniciou, antes era só operador, fornecia a mão de obra, aí depois veio a parte de equipamento. Então, loca-se grua, é isso mesmo. Você tem locação de grua, locação de Steadicam, que é aquele colete que estabiliza a câmera, tem o famoso gimbal, você tem também câmeras, né, para fazer a captação, aí tem iluminação. Então, no final, acabou virando esse conjunto, né? Hoje eu tenho o meu braço, que é movimento de câmera, e o braço, que é produção, né, que entrega conteúdo já. Então, muitas vezes, a pessoa não sabe nem que um dos meus braços principais é movimento de câmera. Muitas vezes a câmera no tripé só, não tem um gimbal que você utiliza, né? E trabalho produzindo e também fazendo movimento de câmera para outros produtos. Então, tem esses dois nichos aí de trabalho. E por que alugar alguma coisa, alguma pessoa para fazer a movimentação de câmera? Tá. Referente ao movimento, né? Normalmente, a primeira captação de imagem foi uma câmera parada no tripé, né? Só que para trazer sensações, né? Imagina assim, para você ver um objeto de perto, você vai ver, por exemplo, da onde eu estou sentado, eu quero ver aquela câmera, eu quero ver ela de perto. Como que eu vou fazer para ver ela de perto? Eu vou ficar parado no meu lugar para ver a câmera? Ou eu vou levantar e olhar a câmera de perto? Então, a sensação do movimento é trazer você, né? Ou passar a sensação de uma proximidade, uma sensação... Muitas vezes você usa o movimento para trazer uma sensação até que ruim, né? Por exemplo,
vocês podem ver, entra dentro da fotografia, você tem a câmera estática. Aí, de repente, uma pessoa tá te vigiando. A pessoa olha aqui, ó, tá no cantinho saindo. Aí você já vê a câmera assim, ó, mais tensa. É um movimento de câmera, a câmera já não está mais estática. Então, o movimento de câmera vai te trazer sensações. Sim. Por exemplo, você tá com... Hoje você tem drones, né, que ocupou até... Tirou um nicho de mercado que foi o helicóptero, né? Tem drone, sim, mas você vê a grua... Tá aí, ela te traz sensações. Você pode ver que filme, novela, sempre começa um plano aberto. Aí vem a câmera descendo assim, ó, normalmente é uma grua. Trouxe já a ambientação. Então, o movimento de câmera serviu para esse momento. Mostrar grandiosidade, ambientação e aquela chegadinha que é o quê? A aproximação, né? Aí depois vem movimento de câmera de sensação, movimento de câmera subjetivo, né? Movimento de câmera de ângulo que você não consegue ver, né? Tem ângulos que você não consegue ver, mas a câmera te dá essa perspectiva com o movimento, com a chegada, né? Você vendo uma câmera por cima, dando o famoso zenital, né? Então você vem por cima. São sensações que a grua pode trazer, dinâmica, né? Que não só grua, como gimbal, traveling, né? Que é um trilho mesmo, é um trilho que um carrinho passa por cima e movimenta, que utiliza muito também. Até hoje, principalmente em novela e cinema, o dolly é carro-chefe, é mais carro-chefe do que grua. Eu acho que o dolly, ele briga junto com o Steadicam em movimento. A grua fica em terceiro. O carrinho no trilho, né? Você tem um trilho, aí tem um carrinho em cima, isso, aí tem uma câmera lá, o operador de câmera, o cara que empurra. Só o pessoal não achar que é refrigerante, né? Dolly, é verdade, Dolly. O Dolly tá aí nas produções, o pessoal toma Dolly nas produções. Que é essa movimentação de câmera no carrinho, que tem vários filmes aí, funciona super bem. Mas qual que é a dificuldade? Por que a pessoa que não tá gravando lá no tripé não faz a movimentação de câmera? Então, a dificuldade que você fala é operacional, a dificuldade de fazer a movimentação? Os dois. Os dois. Ó, a pessoa que está no tripé, ela está trazendo um tipo de sensação. Então, ela está te mostrando o plano. Por exemplo, essa câmera aqui está travada, está fechada em mim. Ao mesmo tempo que nós temos uma outra câmera travada ali, só que dando o plano geral. Sim. Correto? E tem uma fechada em você. Aí, vamos supor que eu quisesse trazer o movimento até você. Eu queria que a câmera se aproximasse como se eu tivesse, né, indo até você. Sim. Porque eu quero ver você de perto. Se eu pegar essa câmera no tripé e tentar trazer para frente, agora vai balançar, porque ela está no tripé travada. Eu poderia ter o zoom. Esse zoom aqui é um zoom que ele não tem um servo eletrônico para fazer o zoom. Então, você dá um chicote, o famoso chicotinho, que é um zoom mais rápido. Mas você, diferente da perspectiva de você aproximar o zoom, você trazer a lente para próximo, já muda toda a perspectiva como você vai enxergar. Você colocar um movimento, como uma grua, um steady, você vai trazer mais uma sensação de realismo, porque você vai fazer todo o movimento que vai vir andando e vai olhar como eu estou olhando bem próximo desse microfone. Então, é uma sensação que o movimento vai te trazer. Para você fazer isso, para quem está assistindo, ela vai estar sentindo que ela está aproximando de você. Uma câmera que balança muito não traz sensação boa. Justamente esse plano é utilizado em situações diferentes no filme, ou na novela, ou em algum... tipo, a câmera tremendo, está em algum local ruim, tá sendo vigiado, né? Se você pega o movimento de câmera, e isso pode ser pode ser com um trilho, pode ser com uma grua, pode ser com um Steadicam, um gimbal, você trazendo o movimento, você vai ter aquela coisa linear, sem balançar, sem trazer sensações ruins e trazendo vida, né? Eu falo que o movimento traz essa vida que, tipo, eu tô chegando até você sentado no sofá da minha casa te assistindo, sem eu precisar levantar e ir até você. Porque se eu fechar o zoom, eu vou achatar plano, mas não vou mostrar o detalhe
que eu poderia estar mostrando olhando esse microfone bem de perto, que tem esses furinhos, Sim. né? É o movimento que antes você poderia mostrar com uma câmera parada? Poderia. No ao vivo, eu teria que pegar essa câmera e aproximar até você, né? Se você tem uma gravação, beleza, vamos mudar agora o plano e vamos trazer a sensação, de repente vamos trocar lente e tal, para fazer essa movimentação. Aí sim você traz para próximo, porém, a vida que você traz nessa parte da movimentação, um filme famoso que é antigo, acho até interessante vocês verem, que até um movimento que ficou famoso por ele, mas não foi ele que inventou, foi o filme do Hitchcock, que é o Vértigo, né? Aquele plano não foi o Hitchcock que criou, foi o cinegrafista dele, que deu uma ideia. Ele pensou, queria fazer uma sensação de a pessoa caindo, mas assim... Aí o câmera falou, eu consegui ver uma sensação assim, ele pegou, né? Hoje, antigamente era chamado de plano do Hitchcock, né? O take do Hitchcock. Hoje tem um nome, né, chamado Dolly Zoom, que é o movimento de Dolly que a gente começou, que é o carrinho, com zoom ao mesmo tempo, onde você, com a movimentação da lente em conjunto, você consegue distanciar o plano e achatar. Sim. Aí quando você tem um plano fixo, você traz aquela movimentação que a pessoa tá parada e o fundo tá indo e voltando. Ele utilizou isso no filme, né? Ele trouxe uma sensação com o movimento. Ele não ia conseguir fazer com uma câmera no tripé parada, a sensação, a agonia da pessoa caindo. E é o que ele fazia quando a pessoa estava pendurada, olhava para lá, aí o plano parado, o primeiro plano, e o fundo indo e voltando, e ele assim, é uma vertigem, né? E ele criou ele colocou no filme dele, né? Eu sempre falo que ele não criou porque todo o mérito é do Hitchcock, porque o Hitchcock, ele utilizou, mas quem criou foi o câmera. Não tem o nome do câmera aqui, né? Se eu achar, até te mando, tá? Porque eu lembro que eu li sobre a história desse take. Então foi o câmera que criou o Hitchcock quis a sensação. O câmera falou, já vi isso aqui, consegui fazer tal situação, o que você acha? Nossa, adorei. Ele utilizou no filme. Então, trouxe uma sensação com o movimento. Uma câmera parada poderia trazer no desespero só do ator. Mas a sensação de você olhar e ver também o plano se mexendo era quase um 3D hoje, né? Isso na época, então você imagina, né? Sim. A gente ensinou isso. No nosso Instagram do Canon College. Aí, ó. Foi o primeiro conceitos desse ano foi esse daí. A gente fez com a Andressa lá fora. Legal. Explicando como é que faz para fazer o fundo se distanciar e o fundo se aproximar do primeiro plano com a movimentação e o distanciamento do zoom. Ou, né, se você aproxima, você tira o zoom. Se você se distancia, você dá zoom, que aí você cria esse efeito. Mas é interessante dizer que o movimento, além dele criar sensações, ele também é um negócio que é muito complexo, porque você envolve zoom, você envolve saber andar, que não é qualquer, né, andada se você for andar com a câmera, ou o movimento, ele precisa ter uma suavidade na maioria das vezes, ou se ele não tem suavidade, na verdade, o movimento inteiro em si, ele precisa ter intenções, né? Uma câmera parada, ela pode ter intenção ou não. Se você imaginar que tudo tem intenção, tudo bem, mas assim, ela pode estar só assistindo a cena ou não. Agora, um movimento, ele necessariamente precisa ter uma intenção para fazer sentido na cena. Para não ser um movimento avulso. Avulso que vai criar um estranhamento em quem está assistindo, porque assim, não faz sentido essa aproximação que ele deu numa frase que não tem impacto. Aí você fica, por que a câmera foi para frente? Exato. A gente até fez um vídeo, mas não falou dessa cena. O Sexto Sentido, do M. Night Shyamalan, tem uma hora que o Bruce Willis e o menininho conversando, ele começa a falar assim, olha, se eu acertar várias coisas que você está pensando, você dá um passo à frente. E aí, se você chegar até mim,
e sentar, chegar até o sofá, a gente começa a conversar. Se você chegar até a porta, a gente não conversa hoje. E aí, ele vai fazendo a pergunta pro menino, o menino vai dando um passo à frente, vai dando um passo à frente, vai dando um passo à frente. E aí, na hora que o menino tá quase chegando no sofá, ele começa a errar o que o menino tava imaginando, né? Porque a brincadeira é assim, se eu souber o que você tá pensando, você vai dando um passo à frente até chegar no sofá. E aí, a partir do momento que ele começa a errar, a câmera faz um zoom out do Bruce Willis, que é a intenção, tipo, o menino tá se afastando dele. Então, toda vez que ele erra, aparece a câmera se afastando dele. E nesse afastamento, como ele não muda a lente, você vai vendo ele igual, só que ele vai mudando de tamanho, mas a questão é que cada lente dá uma distorção no ambiente, né? Seja ela grande angular, padrão a tele, ela vai distorcer o ambiente de uma certa forma. Mas na hora que ela vai para trás, você vai vendo mais ambiente, e vai te dando a sensação de que o cara tá ficando sozinho, porque o menino tá se distanciando dele. Então faz muito sentido essa movimentação de câmera. Se ele estivesse falando qualquer outra coisa e tivesse essa movimentação de câmera sem nenhum sentido, você ia olhar e... fez um movimento. Fez um movimento, ou às vezes aquele movimento vai atrapalhar você, porque vai atrapalhar você como espectador, que você vai estar assistindo e vai falar assim, eu não entendi por que ele fez essa jogadinha aqui. Vou dar um exemplo no que está acontecendo hoje, não todo mundo, tá? Não estou generalizando, não. Hoje, com a facilidade de você ter, por exemplo, nas produções menores, um gimbal, né? Hoje tudo o pessoal está fazendo com movimento, né? O movimento ficou um pouco mais banal para o sentido. Então, o gimbal, ele estabiliza. Então, antes você tinha que fazer um treino muito grande para você estabilizar a câmera. Seja corporal, seja ombro, seja na mão, o jeito de andar, o jeito de respirar. Tudo isso deixava o movimento um pouco mais... Se acalma aí, não vai fazer movimento. O gimbal deixou, agora eu vou fazer movimento. Quero sair do teto e vir para cá, dá para fazer. Dá aquela estabilizada. Então, ele é um movimento, ele é uma estabilização eletrônica, né? Então você tem até joystick para você controlar. E hoje o pessoal, tudo é movimento. Só que é tanto movimento que muitas vezes ele está querendo mostrar, por exemplo, esse esquema de metal aqui. Esse objeto. E, de repente, ele está chegando com o movimento, aí vem outro movimento que é a transição. Sim. Aí, quando você está pensando em ver, aí ele vem de cima. Aí, quando você está terminando de ver, joga para o lado. No final, é tanto movimento que você vê e não vê nada. Sim. E você só queria ver o objeto. Então, a pessoa usa transições que são movimentos. Hoje, na edição, você faz um movimento de câmera. Transição... com movimento ainda do gimbal, né? Ou pode ser uma câmera na mão também. A pessoa vem na mão aqui, tá assim, vem chegando. Aí quando você... Nossa, aquele... Aí tirou. Aí de repente vem assim, ó, de cima. Aí, nossa, aquele... E saiu. E no final você não consegue definir nem como que é o objeto. Sim. De tanto movimento com movimento. Aí é um movimento avulso. É um movimento, sabe para quem? O editor chegou lá, mostrou o trabalho dele. O cara do gimbal foi lá e mostrou o trabalho dele. Mas eu só queria ver o produto. E se não tiver... Se esse movimento fizer sentido para você criar uma confusão ou o cara realmente não conseguir ver o objeto, aí beleza. Aí faz sentido. Agora, se não for... Exato. Você acabou de criar uma sensação que a pessoa fica, eita, não conseguiu. Uma sensação de irritação. Porque só queria ver o produto, sendo que você está... Aí eu estou fazendo, lógico, o exemplo da venda de um produto. Sim. Né? Que é mostrar o produto e não mostrar. Né? Então, agora, se a sensação é passar o desconforto, tô vendo, de repente não tô vendo mais. Certo. Tô vendo e não tô vendo mais. Aí, pode ser. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Por exemplo, para você fazer um movimento de câmera. Estamos falando em vídeo, tá? Porque para foto você também traz outros movimentos, né? O próprio penning, você faz um movimento, né? Numa foto.
né? É um movimento numa foto. Você vê que está em movimento, porque senão você pode falar, ó, congelou a pessoa e está com tudo parado, a pessoa está na bicicleta. Você pode pensar que está andando, porque a bicicleta ele não está com o pé no chão, então quer dizer que ele está andando. Mas quando você faz o opening, você dá a sensação em uma foto. Sim. Você dá um movimento em uma foto. Então, a diferença é que para o vídeo você vai fazer um movimento de verdade e dependendo se você quer dar esse mesmo, o movimento é o mesmo. Você tem que fazer um movimento rápido, acompanhando a pessoa e a pessoa tem que estar rápida também para você fazer um borrão do restante, Sim. né? Aí, usar na hora certa para não ficar aquela coisa que a gente se torna até um pouco mais irritante para falar que fez um movimento. Ó, habilidade de fazer bolo ainda. Uma coisa interessante que o movimento ele é mais difícil Sim. do que um plano parado. Se você tem um plano parado, bem quadrado, pode ser o que vai te resolver. Mas os movimentos de câmera te traz outras sensações, né? Como a gente comentou. E a pessoa que aprendeu a fazer um movimento acha que tudo é movimento, mas não. Aí começa a ficar até cansativo demais, né? Porque para aquele momento não vai, a pessoa tá lá contando uma emoção dela. Imagina você tá num programa lá, tá contando a emoção, não, porque eu perdi meu pai, de repente veio o cara lá com um estabilizador de câmera, correndo, vindo lá do fundo, tal, tirou toda a sensação que ela tá tendo, porque você tá dando uma ação onde não deveria ter. Sim. Onde um plano parado, você com um zoomzinho mais fechado aqui, ó, bem de leve, chegando, mostrando toda a emoção dela, ia trazer esse plano. E não, por exemplo, um gimbal ou um Steadicam vindo correndo lá do outro lado só para chegar no rosto da pessoa. Sim. E que vai angular, não vai trazer a mesma sensação, né? Porque normalmente nesses equipamentos de movimento, a lente é mais angular. Sim. Então imagina, você vai chegar, vai distorcer a pessoa que está lá numa emoção, chorando, em uma câmera como essa, num plano mais fechadinho, cortando sua testinha aqui, trazendo só a expressão, né? De repente de tristeza ou de alegria, né? Traria num plano parado, né? Sim. Cauê, se o pessoal quiser conhecer seu trabalho... Ó, tô no YouTube como @Kirocine. Kiro com K, 2I. Colocou Kiro com 2I, já vai aparecer na hora. Cine, o nome do canal completo é Kirocine Fotografia. Então, eu posto lá um vídeo por semana, né? Aí, mesclo em vídeo e fotografia. Normalmente, para vocês que amam review, tem bastante review de equipamentos, tem pouco review da grande. Canon, tem pouco review da Canon e vídeo curto de 40 minutos, 50. Tem aí para vocês que gostam aí dessa linha nova R, tem R10, R50, R7, R6, tem da R5, tem todas as R lá. Tem da linha DSLR também. R8 já foi? Oi? R8? R8 não, R8 eu tô esperando eles me disponibilizarem para começar a fazer, mas R50 foi agora. E R8, eu acho que o que falta agora é R8 e R100, né? São essas duas aí, porque são as mais novas, né? Sim. Né? E a 100 saiu agora, eu já dei uma pesquisada aí, já dei uma olhada até aqui na casa Canon também, mas não pude fazer o meu teste. Sim. Né? Mas é uma câmera interessante. Sim. Uma câmera assim, peculiar. Interessante. Ela me lembra até como se fosse uma SL3 mirrorless, pelo recurso que ela tem, né, no bocal RF. E na rede social, né, o Instagram eu tenho aí @CauêLimaDeOliveira e também tem o canal @Kirocine, o Instagram @Kirocine Fotografia e tem a produtora também que é KAGB Filmes. KAGB Filmes. É isso. Muito obrigado pela vinda aí para trocar ideia com a gente. Se você quiser conhecer mais sobre o Canon College, entre lá no @Canon College oficial. Tem os nossos cursos na loja para você que quer aprender sobre fotografia, sobre vídeo, composição e afins. Só dá uma olhada lá nos nossos produtos. E muito obrigado. Lembrando do Canon College, eu fiz 2 cursos lá. Eu fiz um curso com o Gu
E participei também com o Flávio Demarque. Sim. Foi lá no Jabaquara ainda. Sim, Foi lá no no... Jabaquara. Ó, muito bom, recomendo demais. Assim, eu já trabalhava na área, já fazia foto, trabalhava com vídeo. Isso foi em meados de 2015, 2016. Mas uma coisa que o Flávio Demarque, eu escutei ele falar isso e ficou marcado. Acho que eu escutei ele falar isso em 2010. Que ele fala assim, o autodidata, ele nunca vai saber o que ele não aprendeu. Porque como a gente aprende tudo por aí no Sim. meio, você não sabe o que você perdeu. Sim, Né? isso é verdade. Quando você tem um curso que vai passando de forma assim, mais didática e centrada, você fala, nossa, mas eu não sabia que tinha isso daqui. Você começa a descobrir coisas. Por quê? Porque foi didático, foi picado. Sim, Né? sim. Então, você que aprendeu autodidata, você não sabe o que você... É estranho falar isso. Você não sabe o que você não aprendeu. Sim, sim. Porque você não passou por isso. Sim. Então, quando eu fiz o Canon College na época, já abriu mais os horizontes. Sim. Porque mesmo se você pegar o mesmo curso, fazer 2 vezes, um tempo de 3 anos, 5 anos Sim. depois, você vai ver coisa... Nossa, mas como que eu não vi isso? E isso daí, assim, eu aconselho muito qualquer tipo de curso. Porque Sim. você sempre vai aprender alguma coisa. Eu já sou editor de vídeo há muito tempo. Eu já fiz curso de iniciante de editor de vídeo e aprendi coisa. Porque como eu aprendi quase tudo na mão, então eu sei fazer algumas coisas, mas do jeito que eu sei fazer. E aí o cara, né, no curso falou assim, você consegue fazer desse jeito. Eu falei, gente, é muito mais fácil do jeito que eu faço. Eu não sabia nem que tinha essa ferramenta para fazer isso, ou eu não sabia nem que dava para fazer desse jeito. Eu fazia de outras formas. E eu já editava há muito tempo, mas eu falei assim, eu vou fazer esse curso básico aqui. Tá no pacote, deixa eu fazer aqui. Sei lá, 80% eu já sabia o que ele estava passando, mas assim, 20%... eu olhei coisas assim, pô, que interessante, que legal. Nunca tinha visto, nunca tinha olhado por aí e nunca... não sabia fazer exatamente isso que ele está mostrando, ou sabia fazer, só que de uma forma totalmente diferente, porque quem me ensinou, ou como eu desenvolvi, foi por outro caminho. Não por esse caminho que ele está dando aqui. Então, realmente, qualquer curso, se você pegar para fazer, mesmo que você já entenda... talvez você saia sabendo algo ali que vai ajudar você em algum momento. Mas é isso, obrigado. Eu que agradeço pelo convite e espero uma próxima aí, hein? Gente, até a próxima.